Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los nessa noite a abrirem comigo a Sagrada Escritura no Evangelho de João, seu capítulo de número 14. Nós iremos meditar nessa noite sobre esperança para um coração atribulado. O próprio Jesus vai dizer também no capítulo 16 que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. E esse texto ele nos ajuda a manter a esperança, mesmo que o nosso coração esteja atribulado. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o verso 6, diz assim a palavra de Deus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, algumas versões, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Meus queridos, todos nós já ouvimos aquela famosa frase: a esperança é a última que morre. E, meus irmãos, eu confesso que essa frase faz algum sentido para mim. As pessoas conseguem perder coisas e viver sem muitas outras coisas. Mas quando a esperança desaparece dos seus corações, elas perdem a vontade de viver e passam a ver a morte como uma saída desejável. Afinal, meus irmãos, quando a esperança morre, não resta mais nada pelo qual nós possamos lutar. Nesses últimos anos que eu tenho trabalhado apenas no ministério, eu tenho tido oportunidades de conversar com pessoas que estão ou estavam lidando com muitos tipos de sofrimento. Algumas delas em um luto interminável, outras lidando com problemas físicos em sua saúde, outras em crises emocionais bastante complexas, e uma vez ou outra tive que lidar com pessoas com problemas mentais seríssimos. Um dos meus maiores desafios quando eu tenho que lidar com essas questões é fazer essas pessoas manterem a esperança em meio ao caos que a sua vida se tornou, mas não qualquer esperança. Eu tento oferecer a essas pessoas uma esperança que nunca morre. Aliás, uma esperança capaz de vencer a própria morte. A minha intenção, meus irmãos, é fazê-las imaginar que a situação em que elas estão vivendo não é o fim, que há algo além, que há algo maior e melhor do que tudo aquilo que nós experimentamos, sentimos e sofremos nesse mundo. É esse tipo de esperança, meus irmãos, que Jesus está oferecendo aqui aos seus discípulos. Os seus discípulos estavam lidando, meus irmãos, com um momento muito difícil da sua caminhada como crentes, como cristãos, como os discípulos de Jesus. Eles estavam perturbados, eles estavam perplexos com algumas palavras que Jesus havia dito a eles
no capítulo 13. Algumas delas foram lidas aqui na leitura do texto. Meus irmãos, Jesus havia avisado a eles que entre aqueles 12 que estavam sentados à mesa naquela última Páscoa, havia um traidor. Jesus havia falado para eles que todos eles o abandonariam. Jesus havia dito a Pedro, o líder deles, o mais destemido dos apóstolos, que ele o negaria. Mas talvez, meus irmãos, o golpe mais duro e mais estarrecedor ao coração dos discípulos foi quando Jesus disse no texto que a gente leu, no início do texto que a gente leu na leitura bíblica, que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir naquele momento. Meus irmãos, é aqui onde o mundo dos discípulos começa a ruir. Notem, meus irmãos, que eles passaram 3 anos e meio andando, dormindo próximo com o próprio Deus que se fez carne. Imagine agora esse homem que trouxe vida a eles, vida espiritual, o homem que trouxe esperança a eles, agora dizendo que vai para um local e eles não poderiam ir com ele. Jesus estava indo embora. Meus irmãos, a esperança dos discípulos era que Jesus comandasse um exército ali militar, uma força militar, e libertasse os judeus do Império Romano, libertasse os judeus daqueles altos e pesados impostos. Os discípulos esperavam um Messias político como a maioria dos judeus da sua época, um Messias que viria, lutaria por eles, libertaria eles do jugo romano. Talvez eles pensaram, meus irmãos, e agora? Se Jesus vai embora, quem é que vai nos libertar dos romanos? E então, meus irmãos, quando eles receberam esse duro golpe na sua frágil esperança, na sua equivocada esperança, Jesus ele começa a confortar o coração de cada um deles para trazer a eles, ao coração atribulados deles, a verdadeira esperança. E eu creio, meus irmãos, e desejo do fundo do meu coração que Deus possa estar me auxiliando a fazer isso nessa noite para cada um de vocês. Trazer a vocês, mostrar a vocês a verdadeira esperança que cura as tribulações do nosso coração. Notem, meus irmãos, que nesse texto aprendemos 3 lições que podem nos trazer esperança, mesmo que estejamos passando por momentos de tribulação. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Jesus faz aqui com os discípulos. Primeiro, Jesus nos ordena a confiar na obra dele. Jesus nos ordena, é uma ordem aqui, a confiar na obra dele. Olha o que é que diz o versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Meus irmãos, como judeus, os discípulos de Jesus, eles foram ensinados desde a mais tenra infância a confiar em Deus para todo o sustento físico, emocional, espiritual das suas vidas. Mas aqui, meus irmãos, Jesus ordena que a mesma confiança que eles têm em Deus seja depositada também nele. Creiam em Deus e creiam também em mim. O que as palavras de Jesus revelam aqui, e revelou também para os discípulos, é a sua completa divindade. Seria loucura pedir para uma pessoa crer em você da mesma forma que ele crê em Deus, mas não é loucura quando Jesus pede isso, porque Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que se fez carne e entende as tribulações do nosso coração, porque a própria alma dele, nessa noite, versículos antes, está angustiada até a morte. Ele sabe, ele pede que confiemos em Deus e confiemos em nele, porque ele sabe o que é passar pelo vale das tribulações. Ele sabe, meus irmãos, o que é ter o coração atribulado, e então ele pede que confiemos nele, porque ele é digno, meus irmãos,
Ele é o alvo da nossa fé e da nossa adoração. Ele é digno de ser alvo e objeto da nossa fé. E ele provou isso, meus irmãos, durante a vida toda aqui na terra. Ele demonstrou, por exemplo, ter poder sobre a natureza criada, quando em meio a uma tempestade onde 12 homens tentam se livrar da tempestade e evitar que o barco afunde, pelo menos 4 pescadores profissionais dentro do barco, e não conseguem. O barco vai afundar, suas vidas vão ser ceifadas. Ele está dormindo tranquilamente na polpa do barco, e então ele se levanta e dá ordem à tempestade, e a tempestade se acalma. Ele demonstrou ter autoridades espirituais, porque os demônios vinham e eram subjugados por ele. Os demônios subjugavam muitas pessoas naquela época, oprimiam pessoas, mas o simples fato da presença de Jesus já os obrigava a vir e se ajoelhar perante ele, pedindo que não os atormentasse antes da hora. Jesus demonstrou, meus irmãos, o seu poder divino ao curar coisas que a medicina da época não podia, como a lepra, como a cegueira, que até hoje nem isso a ciência moderna pode dar vista a um cego. Mas ele provou isso, meus irmãos. Mas talvez a maior obra dele, com certeza a maior obra dele, foi poder perdoar pecados e nos aproximar de volta a Deus. A divindade de Jesus, o poder de Jesus se prova pelo fato dele ter o direito de perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados se não Deus? Foi os que os fariseus perguntaram. Então ele perdoou pecados, porque é o próprio Deus. Mas não apenas isso. Ele é aquele, meus irmãos, que nos leva de volta à presença de Deus. Todo ser humano nasce condenado por causa dos seus pecados. Você pode até dizer assim: Moisés, uma criança que nasce, ela nasce com uma natureza corrompida, e assim que ela tiver a oportunidade, ela vai mostrar para você que ela vai escolher as coisas erradas e não as coisas boas, porque essa é a condição de todo ser humano. Ele nasce inclinado para o mal. Desde que Adão e Eva pecaram contra Deus, nossa liberdade foi acabada. Não temos mais o direito e nem liberdade para fazer o que Deus agrada a Deus, a não ser pela misericórdia dele. Agora, meus irmãos, vejam o verso 2. Há algo impressionante aqui. Note, ele está afirmando a possibilidade de pecadores entrarem na presença de um Deus santo. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar, a minha obra é preparar para vocês um lugar na casa do pai. Eis uma das razões porque os discípulos não deveriam ficar perturbados, porque ele está indo preparar um meio, uma forma, para que pecadores se aproximem de Deus. Um comentarista bíblico chamado Forrest Broyce Westcott, um dos melhores da sua época, ele diz que a palavra moradas aqui significava e definia locais onde os viajantes paravam para descansar e seguir para uma viagem mais longa. Os judeus, meus irmãos, conheciam muito bem esses locais. Quando eles vinham para Jerusalém peregrinar, pelo menos 3 vezes por ano, havia vários desses locais espalhados, para que eles pudessem descansar um pouco, se alimentar e continuar a viagem até Jerusalém, o canto onde a adoração era realizada. Mas, meus irmãos, muitas vezes, quando os viajantes chegavam, quando os peregrinos chegavam, as casas já estavam lotadas. O próprio Jesus passou por isso. Quando José e Maria foram viajando, chegaram no local que era para descansar, que era para ser acolhido, faltou lugar, estava cheio. E então Jesus nasceu numa estrebaria, porque era comum. Mas, meus irmãos, veja que Jesus diz algo interessante aqui: na casa do meu pai há muitas moradas. O que Jesus está dizendo aqui é que há lugar para todo mundo. Não chegará o momento em que Deus dirá: olha, não cabe mais ninguém. Não, há lugar para todos.
para todos os discípulos, embora os discípulos logo seriam expulsos do templo, que na cultura judaica, os judeus consideravam a casa de Deus, o templo de Jerusalém. Jesus diz para eles que há muitas moradas, há lugar suficiente. Se Jesus não realizasse a obra dele, não haveria lugar para ninguém no céu, porque todos nós somos pecadores e Deus é um Deus totalmente santo. Um Deus que é totalmente santo, Ele jamais vai admitir uma simples mentira ou uma simples falsidade do nosso coração, porque Ele é santo. E como um Deus santo, Ele não pode deixar de punir os pecados. Mas então Jesus diz: não se atribulem, eu estou indo preparar um lugar, eu estou indo para criar um meio onde vocês possam, mesmo sendo pecadores, mesmo falhando, estar na presença de Deus. Os discípulos precisariam lembrar disso, meus irmãos. Quando ele fala aqui sobre a casa do Pai, ele não está falando do templo de Jerusalém, como os judeus acreditavam que era a casa de Deus, onde Deus morava. Ele está falando, meus irmãos, do céu. Ele está falando do céu. Um lugar, meus irmãos, onde o pecado não entra, nem a tribulação é bem-vinda. Absolutamente um lugar livre de tudo de ruim que você já experimentou ou está experimentando nesse mundo. Jesus está convidando você a refletir sobre a obra dele. Ele está convidando você a crer, a depositar a sua esperança na obra dele, no caminho que ele está abrindo até a casa do Pai, porque você não pode ir até lá. Você não pode ir até lá, porque nós somos, meus irmãos, pecadores. Sem a obra de Jesus, sem a morte de Jesus, o céu, meus irmãos, estaria para sempre fechado para cada um de nós, porque não temos capacidade alguma, meus irmãos. Jesus aqui, quando fala da sua obra, Ele está falando, meus irmãos, da conclusão da nossa salvação. Eu sei que os discípulos não entenderam bem as palavras de Jesus aqui, como é costume para os discípulos, né? Se você olhar para os evangelhos, Jesus dizia uma coisa, os discípulos ficavam perdidos, mais na frente entendiam. Muitas coisas que Jesus ensinou, muitas coisas que Jesus falou, os discípulos só compreenderam totalmente quando Jesus ressuscitou e abriu a mente deles. Muitas perguntas, meus irmãos, seriam feitas aqui ainda pelos discípulos. Mas um dia o Espírito Santo, que ele fala no capítulo 16 de João, viria e ensinaria, relembraria tudo aquilo que Jesus havia dito, e os discípulos compreenderiam que Jesus estava indo abrir o caminho até a casa do Pai. Sem a obra sacrificial, meus irmãos, de Jesus ao nosso favor, jamais poderíamos entrar ou passar um minuto que seja na presença de Deus. Esse é o antídoto, é um dos antídotos que Jesus está usando aqui, para a tribulação do coração daqueles discípulos. Embora eles estivessem atribulados pela sua partida, era para o bem deles. Ele vai dizer mais na frente: se eu não for, o Consolador não vem. Então Jesus está aqui convidando os discípulos a colocar a esperança, a fé, a crer, a confiar, tão somente, meus irmãos, na obra dele. Meus irmãos, é na obra de Cristo que nós encontramos paz para as tribulações do nosso coração. É na obra de Cristo que nós encontramos, meus irmãos. Ele nos garante que um dia nós estaremos para sempre com Ele. E todos nós sabemos como é bom, meus irmãos, uma companhia agradável. Às vezes você está passando por um momento difícil, não é verdade? Aí um irmão vai lhe visitar, e aí ele traz uma palavra de consolo ao seu coração. Às vezes a gente está enlutado e alguém chega, traz uma palavra, conversa com a gente. Como é bom estar perto de pessoas que nos aproximam de Deus. Agora, melhor ainda, meus irmãos, é estar na presença do próprio Deus. Sempre quando eu lembro dessa ideia de que algumas presenças são confortantes e acalentadoras, eu lembro do meu filho João Eduardo. João Eduardo, ele tem um pavor de relâmpagos. Quando
o tempo fecha e começa a aparecer aqueles barulhos, ele fica todo se tremendo. Mas se eu estiver em casa, ele corre, se deita comigo e se abraça comigo. É como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. É como se os trovões não fossem mais tão perigosos. Agora, imagine a gente na presença de Deus. Se o meu filho pode encontrar segurança e paz na presença de um ser mortal, fraco, que nem eu, imagine o que nós não podemos encontrar na presença do nosso Deus. É disso que João está falando aqui. É disso que Jesus está falando. Ele está falando que nós podemos sentir uma segurança, uma paz que vai além de todo o nosso entendimento. Como é bom, meus irmãos, olhar para textos como esse e saber que aquilo que nós experimentamos aqui às vezes de uma forma limitada, porque a presença de Deus que nós experimentamos nesse mundo não é completa ainda. Só será completa quando nós estivermos com Ele. Mas mesmo essas experiências limitadas que nós temos aqui, são capazes de aliviar o nosso coração, de tirar do nosso coração muitos dilemas, meus irmãos, muitas tristezas, acabar muitas vezes com a nossa incredulidade e com a tribulação que muitas vezes consome o nosso coração. Esse é o poder da presença de Deus. Assim como os viajantes judeus descansavam naquelas moradas, nós também descansaremos, meus irmãos, nas moradas de Deus, mas totalmente diferente dos judeus, porque eles descansavam e continuavam a viagem. Nós descansaremos nos braços do Pai eternamente. Quando estivermos com Ele, nada, absolutamente nada, poderá mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Meus irmãos, não importa o cenário sombrio que você está passando, nós somos ordenados a confiar na obra de Jesus. Um dia, meus irmãos, lembrem-se disso, um dia nós descansaremos de todas as nossas tribulações. E é pensando, meus irmãos, justamente nesse dia que eu chego ao segundo ponto. Primeiro, Jesus ordena que nós confiemos na obra dele, mas Jesus também nos motiva a esperar pela volta dele. Olha o que é que diz o verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, notem agora, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma das coisas que salta aos olhos aqui é a intenção de Jesus aqui, o desejo de Jesus aqui. A expressão no original é mais forte. É como se Jesus dissesse, olha, eu vou voltar porque eu quero, eu desejo estar com vocês. Você lembra quando ele foi celebrar a ceia? Ele diz, eu desejava estar com vocês. Cristo deseja estar conosco. É por isso que ele voltará. É por isso que ele voltará. Eu sei, meus irmãos, que esse versículo de Jesus prometendo voltar outra vez foi interpretado de diversas formas ao longo da história da igreja. Tem aqueles que interpretam que Jesus está falando aqui do dia de Pentecostes, quando a pessoa dele veio no Espírito e encheu toda aquela igreja, toda aquela comunidade. Outros creem que Jesus, ele está falando aqui da hora da morte, que quando o crente vai morrer, ele vem pessoalmente buscar o crente. Há ainda alguns que acreditam que ele estava falando aqui da ressurreição, que quando ele ressuscita, ele volta para encontrar esses discípulos que ele está falando aqui. Mas, meus irmãos, eu creio que Jesus de fato está falando aqui sobre a segunda vinda dele. Ele está falando aqui, meus irmãos, sobre o último dia da história, quando ele virá para colocar tudo nos eixos, quando ele virá para derrotar tudo, inclusive a própria morte, que é um inimigo que não tem como vencer. O diabo, você resiste a ele, ele corre, mas uma hora ou outra você vai morrer. Mas a morte será aniquilada. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, quando Jesus voltar. E isso, meus irmãos, nos ensina uma verdade preciosa. Aqueles que andam com Cristo, habitarão com Cristo. Aqueles que confiam na obra de Cristo, estarão com Cristo. Essa é a grande verdade.
E essa verdade, meus irmãos, nos incita a sermos vigilantes, a esperarmos. Em diversas parábolas que Jesus contou, ele contou como um servo que o seu senhor viajou e deixou o servo cuidando das coisas. E ele diz: vigiai, pois não sabeis o dia que ele voltará. Quantas pessoas, meus irmãos, não perdem a fé no meio da tribulação, se arrastando por anos, e dizem: rapaz, Jesus não vai voltar não, e eles começam a perder a fé. O próprio Paulo diz na carta a Timóteo que muitos começaram a naufragar na fé porque diziam: não, Jesus não vai voltar não, já passou tanto tempo que ele não vai voltar. Mas, meus irmãos, ele irá voltar. E um dia, aqueles que o negaram, e um dia, aqueles que viveram como se ele não fosse Senhor sobre a vida e sobre a morte, terão que prestar contas a ele. Nesse dia não haverá uma gota de misericórdia, embora hoje existe um oceano de graça, de misericórdia, sendo oferecida a cada um de nós. Mas quando ele voltar, não haverá misericórdia, não haverá suborno, não haverá habeas corpus. Quando ele voltar, todos receberão o que de fato merecem, por causa das suas atitudes para com ele. Esse texto nos manda ser vigilantes. Ele está voltando, meus irmãos. Ele está voltando. Mas eu acredito que a maior lição que esse texto nos dá é que Deus nos exorta a ter uma consciência de peregrinos. Jesus está voltando, meus irmãos. Nosso lar não é aqui. Esse mundo não é o nosso lar, por mais abençoado que nós sejamos por esse mesmo Deus, a ponto dele nos dar benefícios físicos, nos dar bom emprego, casas para morar, riquezas, fama. Nós não podemos, meus irmãos, nos encantar com tudo aquilo que ele nos dá nesse mundo e perder a visão do céu. Esse mundo, ele é passageiro e nós não sabemos o dia em que nós seremos chamados. Existem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e acabam morrendo como se nunca tivessem vivido. Você pode me garantir que você vai sair daqui e vai conseguir chegar em casa? Consegue me garantir que vai acordar amanhã? Não, você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Só Deus sabe até onde vai a nossa vida. Se você está aqui, é uma oportunidade que Ele tem de você fazer as pazes com Ele por meio de Jesus Cristo. É a sua chance, talvez seja a sua última chance. Eu não quero fazer medo, mas estar sem Cristo, estar sem Jesus, não confiar na obra de Cristo, é uma situação desesperadora. Porque nós vivemos a um passo da eternidade. E quando nós estivermos diante dele, o que contará é a nossa fé na obra dele. Avalie isso, avalie. Eu sei que essa verdade ela é muito mais importante para aqueles que sofrem nesse momento. Aqueles que estão passando por tribulações, ansiedades, depressões, problemas que a ciência não pode resolver. Talvez esse texto de Jesus está voltando. Lembre-se que nenhum sofrimento, assim como nenhuma alegria nesse mundo, vai durar para sempre. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, que as nossas leves e momentâneas tribulações desse mundo produzem para nós um eterno peso de glória. Enquanto nós estivermos por aqui, passaremos por tribulações, mas o nosso Senhor venceu o mundo. Foi perguntado a um velho cristão que estava preso por causa da sua fé, o que fazia com que ele mantesse tanta paz, tanta esperança e tanta confiança em Deus, mesmo tendo preso e tendo perdido tudo. Ele diz: a lembrança de que o meu Senhor pode voltar amanhã mantém acesa a esperança no meu coração. Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode demorar ainda mais, mas o fato é que Ele está voltando. E nós precisamos fazer as pazes com Ele por meio, meus irmãos, da obra dEle. É preciso confiar nele, colocar a nossa fé nele. Note que quando Ele voltar, tudo será reconstruído. Veremos os entes queridos que morreram em Cristo.
morte, tristeza, dor, sofrimento, lágrimas enxugadas de todo o rosto. Essa é a promessa do livro de Apocalipse. É por essa nova terra, não essa, cheia de falhas, temores e tristeza, que nós esperamos e aguardamos. É por essa terra que será reconstruída, que nós alimentamos a esperança do nosso coração em dias em que a nossa alma está atribulada. Mas Jesus conclui, meus irmãos. Ele nos chama, Ele nos ordena a crer nele, Ele nos motiva a esperar por Ele, mas Jesus também nos ensina sobre a importância dele. Olha o que é que o texto diz no verso 4 a 6. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Meus irmãos, Jesus afirma aqui que os discípulos, eles conheciam o caminho que ele trilharia até a casa do Pai. E por diversas vezes ele explicou nos evangelhos que esse caminho até a casa do Pai passava pela sua obediência, pelo seu sofrimento, pela sua morte, pela sua ressurreição e pela sua ascensão à destra de Deus. Por diversas vezes. Esse é o caminho, o único caminho que leva o homem até a presença de Deus. Esse é o único caminho que leva o homem aos céus. O único, meus irmãos. Mas a pergunta de Tomé: Senhor, não sabemos o caminho. Revela, meus irmãos, que muitas vezes os discípulos tiveram dificuldades de compreender o ensino de Jesus. Quando nós estamos com o nosso coração atribulado, às vezes fica difícil escutar a voz de Jesus, compreender o que Ele nos fala através da sua palavra. Assim também são os discípulos. Então Jesus, que é alguém amoroso, misericordioso, Ele explica de uma forma ainda mais clara. Ele diz: Tomé, eu sou o caminho. Eu, Tomé. É a minha obra, Tomé, que liga o homem a Deus. Conhecendo a personalidade de Tomé nos evangelhos, é bem provável que Tomé esteja pedindo a Jesus aqui um mapa. Lembra que ele pediu para tocar nas feridas? Talvez, Jesus, o senhor não teria, por exemplo, aí, nada escrito não, tipo um mapa, vá por esse caminho aqui, siga essa colina, depois... Não. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem vai a Deus através de mim, Tomé. Vocês precisam unicamente de mim. Eu sou a pessoa mais importante. Eu sou o caminho. Eu sei que Tomé pergunta isso, meus irmãos, porque ele não queria errar o caminho. Ele queria acertar o caminho. Mas, infelizmente, não é isso, meus irmãos, que muitos de hoje têm. Muitos de hoje não têm essa preocupação, não, de acertar o caminho. Eles querem fazer os seus próprios caminhos até Deus. Há aqueles que, por exemplo, confiam: não, se eu for uma pessoa boa, se eu fizer boas obras, se eu ajudar os pobres, se eu não matar ninguém, se eu for uma pessoa boa aos olhos da sociedade, então Deus vai me aceitar. E o que é que você faz quando você mente? Quando você é falso? O que é que você faz com a sua culpa? Porque todos nós sabemos que pecamos. Há aqueles que, por exemplo, se baseiam muito pela emoção. Não, Deus está me dizendo que eu faça isso, eu estou sentindo isso. Há aqueles ainda que confiam em homens. A intercessão de Maria, de Pedro, de Paulo, coloca a esperança de trilhar um caminho até Deus nos homens. Mas, meus irmãos, a resposta de Jesus vale para todos nós aqui. Só há um caminho até Deus, e o verso 6 deixa claro: por meio de Jesus Cristo. Eu não sei como você tem tentado chegar até Deus, mas se não for por Jesus, abandone imediatamente e se volte para Jesus nessa noite, porque essa é a única forma que você tem de chegar até Deus. Eu sei que no nosso contexto atual, dizer que Jesus é o único caminho acaba ferindo a cabecinha de alguns progressistas que dizem assim: não, todos os caminhos levam a Deus.
todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. Eu até concordo. Porque não importa como você viva, você vai estar na presença de Deus. A diferença é que se não for por meio de Jesus, você vai terminar no inferno. E isso é algo preocupante. Porque as pessoas se preparam para tudo nessa vida. É para um concurso, é para um casamento, é para isso, é para aquilo outro. E as pessoas não se preparam para encontrar-se com Deus. O único caminho em que você encontrará o bem de Deus é através de Jesus Cristo. Não é uma questão de intolerância religiosa afirmar que só por meio de Jesus. Nós não baseamos a nossa fé pelo consenso da cultura. Nós baseamos a nossa fé pelo que está na Escritura. E a Escritura é exclusivista. Jesus é exclusivista. Eu sou um caminho. Eu sou o caminho. Meus irmãos, deixe-me concluir. Eu quero mais uma vez retornar ao verso 2. Prestem atenção. Há muitas moradas. Muitas moradas. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha, meu amigo. Nesse mundo tem lugar em que você talvez nunca vai entrar, por causa da sua condição social, por causa da sua fé, por causa do seu trabalho, do seu emprego. Haverá muitos locais nesse mundo que você nunca vai entrar, porque você não é bem-vindo, porque você não é aceito. Mas, meus irmãos, na casa do Pai há muitas moradas, há muitos lugares. Há lugar para todos nós, há lugar para aquele que está vivendo alcoolismo, há lugar para todos nós, há lugar para aqueles que vivem no adultério. Só precisamos de uma única coisa: nos arrepender e confiar na obra de Jesus Cristo. Confiar na obra de Jesus Cristo e esperar pela volta de Jesus Cristo, entendendo que Ele é a pessoa mais importante em que nós podemos nos relacionar nesse mundo. A única pessoa que pode dar o que realmente tem valor eterno. Tudo aquilo que você tem nessa vida pode ser tirado, tudo aquilo que as pessoas lhe derem nessa vida pode ser perdido. Mas o que Cristo dá é algo que dura para toda a eternidade. Então me permita fazer uma pergunta aqui, meus irmãos. Como foi que você chegou aqui nessa noite? Me permita perguntar a você como o seu coração chegou aqui nessa noite, em paz com Deus ou atribulado e sem Deus. Se você se sente perdido, sem direção nesse mundo, não sabe para onde ir, nem pode encontrar razão para viver, sentido para continuar, venha Jesus, Ele é o caminho. Talvez você chegou aqui confuso, amargurado, você foi enganado, você foi traído, pessoas que você tanto confiou e depositou esperanças mentiram para você, enganaram você. Venha Jesus, Ele é um amigo verdadeiro, aliás, Ele é a própria verdade. Talvez você chegou aqui nessa noite, achando que desperdiçou a sua vida, viveu chafurdando no pecado, viveu uma vida de ilusões, de coisas totalmente contrárias à vontade de Deus, que só lhe trouxeram dor, falta de sentido, e talvez você chegou aqui achando que não há esperança para você. Mas eu quero dizer que há esperança sim. Jesus pode te dar uma nova vida. Jesus pode te dar uma vida capaz de fazer você vencer tudo aquilo que te trouxe amargura e tristeza. Uma vida que é capaz de dar a você o direito de estar na presença de Deus. Uma vida, meus irmãos, melhor do que qualquer tipo de vida que você possa desfrutar nesse mundo. Mas é preciso vir a Jesus. Ele é o único que pode te levar até a casa do Pai. Somente Jesus. Abandone as suas convicções que te afastam de Deus e se renda a Jesus Cristo nessa noite. Confesse-o diante de todos os que estão aqui e encontre salvação para a sua alma.
O seu bem mais precioso é a sua alma. E a única pessoa que pode salvá-la da condenação e da perdição é a pessoa bendita de Jesus. Creia nas promessas dele, espere pela volta dele e sempre reconheça a importância dele para a sua vida. É isso que o trecho trata. É dessa forma que nós encontramos esperança para as tribulações que o nosso coração enfrenta, descansando na obra dele, esperando pela volta dele, reconhecendo que ele é melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar nesse mundo. Amém? A minha oração é que você se decida, entregue-se, arrependa dos seus pecados e confesse o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode fazer isso nessa noite, se você quiser. Você pode vir aqui à frente, estar diante de todos aqui e confessar que, de fato, sem Cristo, é impossível ter um lugar ao lado de Deus. Mas você pode também me procurar depois do culto, procurar algum irmão depois do culto e falar sobre a sua decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus. Nós iremos auxiliá-lo na sua caminhada cristã. Nós iremos mostrar a você o livro que dá sentido à sua vida. Ensinar a você como você viver no mundo e lidar com as muitas tribulações que você ainda enfrentará, mas com a esperança e a paz de ser alguém que foi perdoado e remido pelo sangue de Jesus. Amém.